Bom dia, amigos, companheiros da Casa Espírita. Prazer enorme estar falando novamente com vocês. Hoje estou gravando, né? Vai ser uma live gravada, né? Para a gente conversar um pouco. Tenho sentido muita falta da casa, estive aparecendo algumas vezes ao vivo, né, em outras casas. O nosso Neld está fazendo ao vivo. Estamos fazendo gravações para a Pedra, né, para o Gregório Estevão. Fazendo gravações também lá para o Oswaldo Cruz. E estamos aí, né, num trabalho ainda muito sacrificante em função dessa distância que a gente está, né? Mas de qualquer jeito, a gente não pode esmorecer. Temos estudado toda quarta-feira no NELT, toda a obra de Hamed, e aí a gente vai fazendo um trabalho, né, de bastante recapitulação daquilo que nos é proposto. Foi solicitado para mim hoje conversar um pouco sobre o capítulo 24 do Evangelho. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, né? É uma parábola, né? Uma parábola em que Jesus vai falar em Mateus, capítulo 5 e também no capítulo 13, sobre essa candeia. Às vezes ficava muito difícil, né, a forma de enviar as mensagens, então era necessário contar essas histórias. Então, nesse capítulo 5, o capítulo 5, na realidade, faz parte daquele famoso Sermão da Montanha, né? Sermão da Montanha, onde Jesus tinha um objetivo muito claro de dar uma resumida no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, sobre todo o seu ensinamento, aquele ensinamento que ele gostaria de trazer. E esse Sermão da Montanha, ele no seu início ele fala do seu contato com Deus, depois, mais no meio, ele fala do seu contato consigo mesmo, suas obrigações consigo mesmo, e depois o seu relacionamento com a comunidade, com o próximo, né, vamos dizer assim. E esse capítulo 5, onde Jesus fala da sua forma de mostrar como é que nós devemos brilhar a sua luz, aquela luz do Evangelho, aquela luz da Boa Nova, né? Ele faz essa mensagem, né, no item 15. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-se sob o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa, né? Então, trocando em miúdos, mais ou menos, né, ele estava falando, olha, se você tem, né, um brilho da sua luz interna, a sua luz interior, que é essa luz que a gente adquire com os nossos atos, nossos pensamentos, deixa que essa luz sirva de exemplo para os outros, que os outros cheguem sua luz. Não é para esconder, não é para se isolar. Deixa que ela sirva de exemplo e que também ilumine aqueles que estão à escura. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Então a gente não estuda aqui na doutrina espírita para adquirir conhecimento para nós, né? A gente, lógico, e a gente tira proveito de todo esse, vamos dizer, conhecimento, mas na realidade esse conhecimento ele tem que ser repartido, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser, vamos dizer assim, repassado, né? Repassado. É o que está escrito no capítulo 3 do Evangelho, quando fala de mundo, provas e expiações. Aqueles que têm o conhecimento, vai passando para aqueles que não têm o conhecimento. Então, desta forma, você faz brilhar a sua luz. Além do conhecimento, você tem toda uma situação de
vamos dizer assim, de responsabilidade, né? Porque a grande meta da doutrina espírita, o objetivo principal da doutrina espírita é tirar o homem da ignorância, tirar os véus, informar, divulgar, mostrar como funciona todo esse contexto de vida material, de vida espiritual, né? Então a doutrina espírita veio para isso. Não como muita gente pensa que a doutrina espírita veio para transformar o homem. A transformação, na realidade, é um efeito, uma consequência, né, desses conhecimentos. Mas, porque tem muita gente que conhece e não se transforma, não alcança o objetivo, né? Então, o objetivo principal que Kardec, por muito tempo, lá em Paris, né, que assim que ele teve fazendo essa organização dessas mensagens espirituais, era para divulgar, era para ensinar uma nova doutrina, né? Então, na Associação Espírita de Paris não tinha, originalmente, nada que falasse em apoio social, e sim de estudos. Então, uma casa espírita, o primeiro objetivo dela, principal, é estudo. Fundou a casa espírita? Fundou. Estudo. E aí, dentro dos estudos, lógico, tem as palestras para divulgar. Então, essa luz advém desse conhecimento. Por isso que a gente tem que estudar sempre, estar sempre lendo, estar sempre trocando informações, né? E sempre aprendendo. E Jesus falou nesse capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, quer dizer, não coloque aquilo que você gerou luz escondido, né? Porque o objetivo da luz é clarear. Então, essa necessidade, ele também foi observado lá em Lucas, no capítulo 8, que ele fala o seguinte: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, que na realidade é o mesmo sinônimo, né, de vela, de candeeiro, né, e no nosso caso de luz, que a gente hoje não existe mais, essas nomenclaturas antigas, né? Então, depois de ter acendido a candeeira, a cubra com um vaso. O Lucas já fala de um vaso. Ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Olha só como é que Lucas já foi mais profundo do que Mateus, né? Então, todos aqueles que entrem naquele ambiente vejam a luz, tá certo? Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido. Tudo que é oculto tem que ser conhecido um dia e manifestar-se publicamente, né? Então, Lucas já deixou assim um pouco mais de informações para a gente saber o objetivo destas informações, dessas descobertas, né, desses estudos, mostrando, Jesus está ali mostrando uma forma muito direta de que aquele sistema antigo, né, em que alguns privilegiados tinham a capacidade de guardar essas mensagens, de conhecer essa mensagem, chamada de livros sagrados na época, só alguns tinham direito a ter acesso àqueles livros. Então, com essa definição do Cristo, né, nessa passagem, ele mostra para a gente que nossa obrigação é essa procura pela verdade, né? Sabendo que fora da caridade não há salvação, né? E vai se unir, vai se complementar a esta parte do conhecimento. Então, conhecimento te dá capacidade de você entender a caridade segundo a doutrina espírita.
Mas esse capítulo também fala, né, de uma parte de São Mateus, lá do capítulo 13, em que ele fala, como eles viam, os apóstolos viam Jesus falando muitos, assim, por parábolas, né, contando historinhas, né, para que faça uma associação das coisas. Jesus contava muita historinha. Então diz São Mateus no capítulo 13, versículo 10 a 15. Seus discípulos se aproximando disseram: por que lhes falais por parábolas? Então Jesus aproveitava essa oportunidade para ensinar aquele povo e contava uma parábola, uma historinha. Né? E Jesus lhe respondendo disse: porque para vós outros, quer dizer, para os discípulos, foi dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Parece assim uma distinção, um preconceito, porque os apóstolos tinham esse direito, porque eles conviviam com Jesus. Não foi por acaso que Jesus escolheu eles. Eles conviviam com Jesus. Você imagina conviver com um homem igual a Jesus durante, fora o horário do sono, não sei, umas 14, 18 horas por dia. Né? Jesus não perdia tempo com abobrinha, está sempre contando os mistérios do reino do céu. Né? Então, por isso que ele fala aqui, dados a vocês conhecer, né, os mistérios do reino do céu, mas para aqueles outros, né, não foi dado. Então, preciso contar uma história. Eu não estou com ele todas as horas como eu estou com vocês. Então, eu tenho que contar uma historinha para ele. E eu lhe falo por parábolas, continua Jesus, porque vendo, não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. Né? Por quê? Eu falo assim, olha, se eu falar da forma que eu falo para vocês sobre os mistérios do reino de Deus, eles que não estão acostumados, eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver eu falando, mas não vão enxergar. É isso que Jesus está falando. Né? E continua ele. E a profecia de Isaías, que foi um dos grandes profetas, se cumprirá neles quando disse. Então, qual é a missão do profeta? A missão do profeta seria vir antes do Cristo para antecipar, para professionar, seria isso, né? A vinda daquele que seria Messias e Salvador. Então, vários dos profetas, e Isaías era um deles, vieram e colocaram antecipadamente algumas mensagens, né, vamos dizer assim, entre aspas, codificadas. E essa que Jesus está citando aqui é uma delas. Né? Então ele fala assim, olha, e a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse, vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos e eles fecharam seus olhos de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda e que, estando convertidos, eu não os cure. Então, isso era uma profecia, né, que lá o Isaías fez, no período que Jesus estava falando que está se cumprindo todas as profecias, né, todos aqueles adventos, né, proféticos que eles faziam, lá na frente ocorria. E essa de Isaías era uma delas. Né, que viria aquele Messias, que falaria coisas que as pessoas escutariam, mas não escutavam, não veriam, mas não escutavam, ou veriam, olhavam, mas não viam. Então era praticamente para esses que Jesus, que também precisava ser ensinados, né? Para esses que Jesus veio contar as famosas parábolas. Então, esse capítulo ele vai trabalhar sobre duas formas. Né? A primeira é com relação a não deixar nada escondido, né? Porque esse não se coloca a candeia sobre o alqueire. E outra seria ter algumas oportunidades, algumas vezes, de falar
por historinhas, para que fizesse uma analogia e entendesse a mensagem do Cristo, tá certo? Então, no nosso caso, que a gente, na doutrina espírita, tem esse objetivo de estudo, desde lá da codificação kardeciana a gente tem ouvido isso, né, que aqueles homens se reuniam para estudar as mensagens espirituais, e aqui nas diversas casas e centros e comunidades espíritas, a gente se reúne para estudar principalmente, né, os livros chamados livros básicos, né, e as obras básicas, que seria, né, o Pentateuco kardeciano, né, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, Gênese e o Céu e o Inferno. Então a gente normalmente nas casas se reúne para fazer esse estudo, né? E esse estudo tem que ter uma importância muito grande, porque quem faz essa divulgação e a explicação tem que ser alguém que já tenha um certo tempo, né, nesta caminhada, já tem que ter alguns anos de estudo desses livros, já tem que ter a oportunidade de ter debatido esses livros, né? Tem que ter a oportunidade de fazer uma correlação, porque esses livros, os livros espíritas, eles não é um paralelo à nossa vida, né? Como algumas religiões querem colocar. Religião é uma coisa, minha vida é outra. Não, né? O Cristo veio trazer para a gente uma mensagem chamada Boa Nova para que a gente se inserisse nela e ela se inserisse na nossa vida. Tá certo? Então a gente tem essa missão de compreender todo essa leitura e esse estudo das nossas obras chamadas obras básicas e ver como é que ela se insere no nosso contexto, na nossa vida individual. Na vida em família, na vida no trabalho, na vida em sociedade, na vida em vizinhança e até na vida da cidade, do estado, do país. E entendimento também que isso ocorre no mundo, né? A doutrina espírita não é uma coisa isolada, ela vem para auxiliar a gente a entender tudo isso. E acima de tudo, despertar em cada um de nós a forma de que como nós vamos contribuir para essa melhoria da sociedade que a gente vive, né? Então, por isso que tinha importância divulgar esses conhecimentos. A doutrina espírita traz esses conhecimentos à tona. Mas, novamente, quem vai coordenar esses estudos tem que ter um certo nível de conhecimento para que não caia daquela problemática que também fala o Cristo, quando um cego guia o outro cego, né? Quando um cai no precipício, todos vão junto. Isso acontece quando as pessoas se reúnem para fazer um estudo e não tem uma pessoa que conheça mais do que o outro. Como é que vai ser? Né? Então tem que ter esse cuidado de quando for fazer esses estudos, quando fazer essas divulgações, tem que ver com quem está sendo essa coordenação para poder a pessoa, vamos dizer assim, conseguir que o outro entenda, né? Jesus falava por parábolas, né? E a gente que não fala por parábolas, alguma vez até a gente conta uma história, a gente conseguir trazer o que está escrito nos livros, dessas informações espirituais, e associar a uma, vamos dizer assim, a uma passagem da nossa vida, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu ontem, por que aconteceu isso comigo, por que minha cidade está assim, por que meu bairro está assado, qual é o nível de instrução e de educação que eu tenho no meu país, por que os índios são dessa forma, por que os selvagens são daquela, por que as florestas queimam, tudo isso a gente pode fazer uma analogia dentro dos nossos livros. E é importante saber isso, né?
E naquela época, né, como na nossa sociedade atual, as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender mensagens espirituais. Né? Tem um grupo muito grande, né, de cristãos que eles levam o conhecimento ao pé da letra. Eles leem o livro sagrado, que é chamado de Bíblia, né? Eles leem o livro sagrado, e eles tomam ao pé da letra aquilo ali. Né? Não vê o sentido oculto ou a subjetividade da mensagem, como ela funciona. Né? Então, a gente tem que olhar essa situação e ter aquele respeito, né? Porque são pessoas que estão também a caminho como nós, e tomar cuidado para a gente não fazer a mesma coisa. Né? Então, quem já está acostumado ao estudo, quem já está acostumado dentro da doutrina, de vez em quando a gente consegue captar no divulgador espírita erros assim primários, né? Erros primários, como regressão regressão de espírito, por exemplo. Tem alguns que falam que espírito, por castigo, ele perde todos os seus conhecimentos e vai para o mundo inferior. Quer dizer, não existe. O progresso é sempre. Ele vai para o mundo um pouco diferente daquele que tem, mas os conhecimentos dele são preservados, né? Porque é o tesouro, segundo Jesus fala, é o tesouro que ninguém rouba e a traça não come, né? Isso ele não perde nunca. O espírito sempre avança, então não existe regresso de espírito. Não existe essa regressão, né? Recentemente eu ouvi uma pessoa falar que por Deus ser perfeito, né? Está lá na pergunta 1 do livro dos Espíritos, né? E também as suas características lá na pergunta 13, essa pessoa que está fazendo a divulgação disse que por Deus ser perfeito, ele não poderia criar pessoas ou espírito imperfeito. Então não existe esse negócio de espírito imperfeito. Né? Então você imagina, dentro de uma divulgação espírita, para as pessoas que estão ali querendo aprender, dizer que não existe espírito imperfeito. É uma coisa primária. É uma coisa primária. Né? Teve uma certa confusão. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simples e ignorantes, todos eles. Mas as imperfeições que adquirimos são escolhas através do nosso livre-arbítrio. E para isso existem esses mundos, né, de provas e expiações, igual o nosso. Então dizer que a gente, que Deus, que é perfeito, não criaria espírito imperfeito, lógico que Deus não criou espírito imperfeito. Mas isso não quer dizer que nós somos perfeitos. Nós ainda estamos em estado de imperfeição em função das nossas ações. E não pode deixar isso passar, porque quem está aprendendo pensa que todos são perfeitos, como ela quis passar a pessoa. Quis passar que por Deus ser perfeito, não criaria espírito imperfeito, e sim perfeito. Então todos nós somos perfeitos. Interessante. Eu assim fiquei assim, com vontade de travar a palestra da pessoa para falar, mas eu tenho que me segurar e respeitar para que não ocorra uma desavença dentro de uma casa espírita. Né? Então, esses cuidados a gente tem que ter. Então, por isso que eu falo aqui, né, com relação a essa candeia. A obrigação nossa é passar essa informação e acender essa luz para que todos que nesta casa tenham a mesma visão clara. Lógico que, como dizia Isaías, muitos vão escutar e não vão ouvir, ou vão ouvir e não vão escutar. Outros virão e não enxergarão, ou ao contrário. Né? Porque isso depende de cada um. E aí é que vem essa explicação, por que Jesus, né,
falava por parábolas, para poder contar historinha, como se fosse a criança. O Evangelho fala nesse capítulo 24. Né? É como se fossem crianças. A gente que tem já uma certa idade, já somos adultos, né? Tem coisas que a gente não precisa mais contar historinha. A gente conta umas historinhas para as crianças, porque elas não têm a maturidade de conhecer algo mais profundo, né? E aí sim, elas, através dessa historinha, elas vão fazendo analogia mais na frente do que é que os pais ou os professores estão querendo ensinar. E esta razão, porque nós aprendemos, né, lá atrás, né, na época de Jesus, por parábolas. Né? Então, parábola ou historinhas, até hoje a gente consegue ensinar. Tem várias e várias e várias historinhas de grandes sábios no mundo inteiro, distribuído por aí. Na internet agora é muito fácil de achar, né? Que te leva a você refletir a mensagem daquele que está contando aquela historinha. Né? Geralmente são mestres, né? São pessoas sábias, são sacerdotes, são líderes espirituais que contam essas histórias. E aí sempre tem um fundo, né? Um fundo de conhecimento que é necessário passar e conta uma história. Aí conta uma história como Jesus fazia. Né? Então, desde a época de Jesus já contava essas historinhas. Então, o Evangelho, lá no seu capítulo 24, exatamente fala sobre isso. A gente tem que ter essa capacidade, né, de raciocinar e não, de jeito nenhum, a gente não pode, como eu disse no início, separar, né, o espiritismo do nosso cotidiano. Não podemos. O Espiritismo, né, como diz no Evangelho, lá no seu item 7, nesse capítulo 24, fala: o Espiritismo veio hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. E ele coloca, Kardec, olha, entretanto, não a lança inconsideravelmente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessivo e gradualmente que esses espíritos abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. Entendeu? Devagarzinho, né? E é assim que as outras partes serão reveladas, à medida que o momento tenha chegado para fazer ele sair da sombra. Tem muita coisa que não pode ser divulgada agora. No próprio Livro dos Espíritos, né? A gente não conhece a intimidade de Deus. Não temos capacidade. Como os espíritos foram criados? Não temos capacidade. Um dia vamos saber? Vamos. Né? Vamos saber a natureza de Deus? Vamos. Né? Como é que passamos pelos reinos? Né? Pelos reinos, nós passamos pelos reinos. Né? Sabemos como? Não. Mas tem muita gente falando: não, o espírito está lá na pedra, aí depois o espírito ficou na árvore, no vegetal. Isso não existe, gente. Não sabemos como. Ele só fala assim: passamos por ali, para criar algumas características que era necessário. Mas como? Não passamos assim como muita gente pensa. Então essas verdades têm que ser devagarzinho sendo apresentada, como própria doutrina espírita demorou, né, 1800, 18 séculos para ser divulgada, para ser chegado o momento da gente entender. Então a gente tem que tomar como lição a nossa própria doutrina, que ela não veio assim lá da época do Cristo. A gente conhece todos os ensinamentos e precisamos conhecer, pelo menos parte dele, né? A parte das nossas, vamos dizer assim, nossas origens, né, lá do Evangelho, da Boa Nova. Nós temos que conhecer, realmente temos que conhecer, mas na realidade, né,
essa verdade lá atrás, ela está bem rudimentarzinha, por isso que tem essas histórias. Né? Então, foi necessário 18 séculos para que as pessoas começassem a entender, a perguntar, a ver espíritos melhores, bem mais evoluídos espiritualmente, em conhecimento, em indagação, em curiosidade, para que o espiritismo chegasse. Por isso que aconteceu em Paris, que era chamada Cidade de Luz, onde estariam as melhores cabeças pensantes do planeta Terra. Né? Então foi necessário chegar ali para que houvesse essa aceitação. Então essa é a lição que a gente tem que aprender. Todas as coisas serão reveladas, né, algum dia. Elas são contadas através dessas histórias que Jesus contava, e a gente também conta algumas, para fazer analogia ao ensinamento que se queira passar, o que se queira aprender. Né? E que todos nós devemos nos esforçar para conhecer, né? Conhecer a doutrina através de suas obras básicas. Ah, Edu, mas tem 200 escritores aí, espírito A, espírito B, espírito C. Meu amigo, se não tiver conhecimento do básico, né, os livros complementares vão ser entendidos errado. Isso é básico. Isso é real. Né? Eu pego alguns livros, eu não posso falar aqui, porque eu tenho que ter respeito aos espíritos, que ali escreveram, seus escritores, que tem erros. Erros até básicos, erros simples. Que você vai no livro dos espíritos, tu cita aonde está escrito aquilo diferentemente do que o espírito passou. Então por isso que é importante ter esse conhecimento. Né? Para a gente fazer proveito de uma melhor informação e aí ela nos ajudar, aí vai entrar a vontade do ser, né? Da alma, do espírito encarnado, de se modificar ou não. Tá ok? A gente conversa mais na frente em outros assuntos, né? E eu estou aqui torcendo para que a gente volte logo, né? Volte logo para a nossa convivência diária, né? Que Jesus possa abençoar todo o nosso grupo, né? Essa casa maravilhosa, né? Fundada por João Macedo e Dona Nelly, com todas aquelas pessoas maravilhosas que ajudaram, que a gente está com muita saudade de vocês, que Jesus os acompanhe. Assim seja.